Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte em Números. Meu nome é Nivaldo. Lembro que essa gravação é feita no Instagram e depois a gente coloca no YouTube. E hoje estamos recebendo Renato Andrade, jornalista que trabalha na área esportiva, tem experiência no rádio, experiência na TV, tem muita coisa para falar aí para a gente. Boa noite, Renata. Pode Boa noite, cumprimentar Nivaldo. o pessoal aí. Boa noite, gente, todo mundo que está aqui. Espero que essa live seja bastante, que tenha bastante conteúdo, né? Que vocês aproveitem muito, que vocês extraiam também muita coisa de mim, que a gente converse, que tenha um papo bem legal. Eu gosto de começar, quando eu chamo alguém da imprensa, eu chamei já Marcelo Cavalcante e Massa. Luciano Vaz, que é assessor de imprensa do esporte, né? E para os dois eu comecei com essa pergunta que eu vou fazer, né? Que quando você decidiu que queria ser jornalista? Rapaz, em 2008, eu comecei a acompanhar o futebol de perto, né? Através da TV, eu comecei a assistir aos jogos pela televisão. E eu vi, né, incrível, assim, como comecei a acompanhar e aquilo ali já comecei a gostar dos esportes, né, de futebol. Primeiro futebol, né? E a partir daí, eu comecei a acompanhar mais. Meu pai já gostava, já me levava no estádio. Não vou dizer qual é o Ah, o estádio que pessoal eu já vai ia. perguntar aí. Muita gente pergunta. Mas, assim, meu pai já me levava no estádio. Então, assim, eu tinha uma relação muito boa já com o futebol. Mas eu sempre fui a mina dos esportes, assim. Desde criança que eu amo esportes. Eu tô sempre envolvida de alguma forma nos esportes. É a minha área, o que eu gosto de fazer, o que eu me identifico. Então, não foi fácil gostar de futebol. Sim. Não é difícil, né? Gostar de futebol. É fácil, na verdade. Então, aí eu comecei, né, em 2008 a acompanhar, né, realmente, de verdade, assim. E pronto, desde aí em diante eu não parei mais. Aí fui, com o tempo, já me descobri, assim, que eu realmente queria fazer jornalismo na área esportiva. Nosso diretor de marketing, Rafael Soares, já entrou aí, mandou um abraço para você. Oi, Eu vi, Rafael, eu vi uma prazer. live sua com ele, Rafael, vi sua com o Luan Poli também. maravilhoso, Eu ia até, massa, eu até começar perguntando isso, porque é o que está na moda nesse negócio de live. Até eu de entrei live. nessa história que você começou a fazer antes da pandemia, né? Verdade, fiz bem antes. Eu fui a primeira jornalista, né, a fazer realmente lives com jogadores, né, com personalidades esportivas. Fiz várias lives e, assim, eu tive essa ideia porque eu sempre acompanhava outras lives, né? Eu sempre acompanhava live de outras pessoas, de empreendedores, com alguma outra personalidade e nunca tinha visto um jornalista fazer para um jogador de futebol, né? Para um repórter, enfim, para uma personalidade esportiva. Eu disse, não, eu vou fazer. Aí comecei a fazer, foi massa. Foi um projeto massa. Entrevistei Pipico, entrevistei Luan Poli, o Rafa também. Entrevistei Guilherme na concentração do esporte. Que, assim, a primeira vez, né? Como você entrevista alguém por uma live numa concentração. É totalmente diferente, assim, né? E eu falava assim, Guilherme, você tá onde? Estou aqui na concentração. Aí eu falava, mostra aí. Ele mostrou os jogadores, já estava Elton, assim, do lado. Ah, Ele, ó, os caras estão tudo aqui, sabe? Super diferente, assim. Foi massa. E eu quero voltar a fazer, né? Porque o futebol tava parado e tal. E eu tava tô com outros projetos em andamento. Eu até parei, mas assim, eu quero voltar a fazer e também inovando, né? Que eu gosto de fazer tudo diferente, assim. Eu gosto das uhum. coisas diferentes. Eu gosto de fazer o mesmo que todo mundo tá fazendo. Eu gosto de inovar e já tô pensando aí, já tô criando aí algumas novidades pra gente tocar daqui pra frente. Certo. Quem entrou aí foi Érico Júnior, Pelezinho, que jogou no esporte. Érico Júnior, Em breve eu vou chamar, viu? Eu tinha falado com ele, estava com massa. problema no celular. Em breve eu vou chamar, viu, Érico? Eu Fique também. ligado Em aí. breve ele vai estar comigo nas lives também. É. Então, aí você disse que decidiu aí ser jornalista e tal. E conta como foi na faculdade já as suas primeiras experiências com estágio. Bom, aí eu decidi fazer jornalismo esportivo por causa de esportes, né? Por causa do futebol, que eu descobri também que eu tinha muita facilidade com isso. Desde na época de escola, que eu discutia com meus amigos, todo mundo que eu vinha conversar com futebol, o pessoal dizia, nossa, você entende muito. Eu falava, é. E eu achava assim, normal, como se fosse normal, né? E não era, porque né, poucas mulheres se interessam, né? Acho que não acho que se as mulheres se interessassem mais,
teriam mais mulheres falando sobre isso, né? Mas às vezes é um gosto mesmo, às vezes ela não gosta, ela não quer. E eu não, eu sempre fui apaixonada por esportes, e aí comecei a gostar de futebol e vi que eu tinha muita facilidade com isso. Eu falava com muita facilidade do que acontecia no jogo, nome de jogadores, enfim. E aquilo ali, eu disse, poxa, se eu tenho uma facilidade com isso, se é o que eu gosto de fazer, eu vou fazer jornalismo esportivo. Né? Aí eu fui para a faculdade e no primeiro período eu comecei a trabalhar com o Kaline Bredler. Você fez na Unicap? Na Unicap, na Católica. Eu tô lá também. Ah, que massa! Sucesso para você, viu? Aí eu comecei a trabalhar no primeiro período, eu já comecei a trabalhar com o Kaline Bredler na TV Jornal, no programa Show de Bola, e já foi com esportes, assim, né? Desde o primeiro período da faculdade eu comecei na área esportiva. E desde 2016 que eu tô na área esportiva, que eu trabalho com esporte, né? Já faz bastante tempo, já tenho uma bagagem bem grande aí, mas assim, é como eu costumo dizer, eu sempre amei isso, eu gosto muito disso. Não é fácil, né? As oportunidades não são... Conseguir oportunidade não é fácil, mas quando a gente ama, quando a gente gosta do que a gente faz, as coisas se tornam mais fáceis, né? A gente corre atrás, a gente batalha por aquilo. E assim foi na minha vida. Eu batalhei muito para conquistar tudo que eu conquistei. Eu acho que sua amiga Heloísa Tabosa ajudou, inclusive, Heloísa, na divulgação. Obrigado, prima. Heloísa. Ó, disse que desde sempre você gostou de futebol. Desde sempre. Tem uma brincadeirinha aqui de Cassiano Moraes. Sport perdeu. Sei não, o Sport jogou? Foi? Tô sabendo não. Tô sabendo não. Ele tá tirando onda, né? Tô sabendo não. Então, e me diz aí, logo que você se formou, qual foi o primeiro emprego assim que você já teve na área de jornalismo, né? Não necessariamente esportivo. Bom, quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar depois de Kaline Bredler, eu fui para a Rádio Jornal. Aí na Rádio Jornal eu comecei no programa com Graça Araújo e Geraldo Freire. Eu era produtora deles, né? Saudosa Graça, né? Saudosa Graça, maravilhosa. E daí eu passei um tempo com eles e depois eu entrei Aí o JC News acabou e começou só a Rádio Jornal. Aí ficou só a Rádio Jornal, né? Aí foi quando eu disse, olha, eu gosto de esportes, eu tenho facilidade. E aí demonstrei, né, que eu tinha muito interesse em trabalhar com esportes. Eles me colocaram para fazer algumas coisas, né? Aí eu fazia outros esportes, aí eu fazia futebol do interior, aí eu fazia Olimpíadas, mas ainda não estava ali na setorista de esporte, santa e náutico, né? Aí, com o tempo, um repórter precisou sair. Ele precisou se ausentar porque precisou resolver umas questões burocráticas. Aí eles disseram, não, já tem Renata aí, a gente não vai contratar ninguém, vamos colocar ela. Aí foi quando eles me deram a oportunidade na Rádio Jornal. Aí eu fui, né, passei um bom tempo lá, a voz feminina do Screte de Ouro, né? Fiz várias coberturas esportivas, cobri os clubes, né, durante um bom tempo. Eu costumo dizer que foi meu período de maior aprendizado no jornalismo esportivo, porque o rádio, ele ensina muito. Para quem está aí escutando a gente, para quem está aí que é estudante de jornalismo e quer seguir essa área, você também, né, Nivaldo? Sim. Então, assim, tente passar pelo rádio, né? Passe por essa experiência, porque é algo incrível. Assim, a gente aprende muito, a gente aprende o improviso, né? A gente aprende o que é notícia, o que é que interessa para as pessoas, né? Qual é aquela notícia que vai interessar para aquela outra pessoa? Então, assim, o rádio ensina muito. O rádio foi a minha escola. E daí, depois do rádio, que eu passei um bom período lá na Rádio Jornal, passei 2 anos lá. Aí foi quando surgiu a proposta de ir para o esporte interativo. Bruno Reis antigo apresentador, né, do Resenha. Sim. Ele pediu para fazer o teste lá do esporte interativo. Ele é cabense, amigo de Cledi, que é um parceiro meu. Massa. Aí ele pediu para fazer o teste lá, pessoas de todo o Nordeste, né, foram fazer do Brasil todo. Ele abriu inscrições para o Brasil todo para essa vaga de repórter no esporte interativo. Aí eu me inscrevi e a gente foi passando por várias etapas. 280 pessoas se inscreveram. Caramba! Aí foi ficando. Aí no final eu passei. Mas foi uma felicidade enorme para mim, porque eu já queria trabalhar na televisão, que era o meu sonho, assim. Eu quero trabalhar na TV, eu quero trabalhar na TV. E eu já tinha experiência do rádio. Então, assim, sair do rádio para televisão foi muito bom, porque eu tinha aquela experiência do improviso, né? Eu lembro que o teste final do esporte interativo era era para você falar ao vivo, como se eu estivesse ao vivo, dar uma notícia ao vivo.
E assim, para eles foi um teste o teste durou um mês, assim, e a gente mandava tudo pro Rio, né? Era tudo pro Rio. Sim. E nesse teste era para você falar ao vivo e tal. E eu me saí super bem, assim. Nem eu acreditei que eu me saísse tão bem. Assim. Eu falei, caramba, foi impressionante mesmo, assim. Aí eles gostaram muito. Aí eu passei no teste, ainda passei um período assim de adaptação para eles dizerem como era que eles queriam que a gente fizesse e tal. Aí depois disso passou e aí foi quando eu fiquei no esporte interativo, passei mais ou menos quase 2 anos lá. E depois foi quando eu saí um pouco antes ainda. No esporte interativo, saí um pouco antes daquela confusão que teve, Sim, né? Que eu lembro acabou e bem, tal. eu lembro bem. Verdade. Aí eles começaram a tirar, né, todos os setoristas, né? Na verdade, as pessoas que ficavam fora das sedes, né? Que é lá no Rio, começaram a Sim. demitir essas pessoas. Aí, Pugé de Salvador também, né? Pugé, Salvador, grande amigo. E aí todo mundo foi demitido, aí todo mundo, né, acabou saindo. E eu tava quando eu acabei a faculdade, aí eu tava trabalhando no esporte interativo. Então foi meu primeiro trabalho depois que acabou a faculdade, que eu continuei, né? Continuei a trabalhar lá. Aí depois eu fui para TV Jornal, trabalhei na TV Jornal durante um período. Fui para o Replay também. Muito massa, uma experiência massa também, mas o Replay acabou. Aí eu tô só na rádio. Hoje eu trabalho na Rádio Hits, é um programa com o Ricardinho, com o Júnior Medrado e Ricardo Rocha. Ricardinho, o Júnior Medrado e eu, a gente três faz esse programa, né? A gente faz esse programa. E é muito massa, porque eu sempre fui repórter, né? Eu sempre trabalhei de repórter, mas assim, eu externa, né? Na área externa ou também dentro, né? Fazia reportagem também. E assim, eu sempre gostei muito de comentar, eu sempre me interessei por comentar futebol. Eu sempre gostei dessa área, me especializei também, fiz vários cursos de análise de desempenho, análise tática, para me especializar realmente, para falar realmente com mais propriedade daquilo que eu gosto, né? E hoje eu trabalho, né, na Hits, eu sou comentarista esportiva. Sim. E amo, assim, é uma coisa que eu me sinto realizada, assim, eu amo trabalhar, amo fazer. E a gente aprende todo dia, quando eu tô lá na rádio, no outro dia eu faço, nossa, eu já me sinto bem mais confiante, e todo dia é um aprendizado novo, e tem sido massa. E quero seguir, né? Quero seguir nessa área aí, como comentarista esportiva. Legal. Tem uns comentários bem legais aqui. Meu amigo Carlos, do História do Leão, e teve mais uma pessoa Massa. aqui também, deixa eu encontrar, Pradines o nome, dizendo que se você começou a torcer entre aí para jogo, em 2008, ele disse que já suspeita qual é seu time. Já tô achando que é o esporte. E sua prima falou aqui, Heloísa, para ficar perfeita, só falta declarar a torcida pelo esporte. Olha pra isso, já pensou? E Cristiane Tabosa deve ser sua prima Minha também, pelo mãe, sobrenome. Sua mãe, pelo sobrenome. Tá elogiando aqui, dizendo que você é maravilhosa. Importante fazer estágio para aprender a ser um bom jornalista. Beleza. E meu amigo Sérgio Romero também, do Esporte Jampa, um abraço, Massa. entrou. E Givaldo, que foi lateral direito do esporte, que é um jogador, virou meu amigo, depois fez live aqui. Gente boa demais, Givaldo. Um abraço, Givaldo. Parabéns pelas lives, Junival. Obrigado. Eu queria até comentar, não sei se você vai lembrar, em 2017 eu participei do programa Fanáticos do Esporte Interativo, representando o esporte. Você não me é estranho. Sim, você foi lá em casa, você e seu companheiro cinegrafista, que me escapou o nome dele agora. Lugar. Sim. Você e o cinegrafista foram lá, aí vocês gravaram algumas respostas minhas a umas perguntas que o Esporte Interativo ia ficar usando lá, né? Como começou a torcer, qual o título mais importante, essas coisas, né? Aí eu lembro que você foi lá em casa, 2017, isso. Caramba, faz tempo. Isso. E depois eu fui lá para o Esporte Interativo. Aí fiquei uma semana lá. Eu tava na cabeça de se eu conheço ele de algum lugar, mas foi dessa entrevista, né? Foi. Aí eu disse. Que eu não aí eu disse, não, eu vou deixar para dizer ao vivo na hora lá mesmo. Massa. Ó, meu amigo Cledi foi comigo, ele tá dizendo aí, ó, Nivaldo do Fanático. Eu tava comentando agora há pouco aqui, Cledi, que você é amigo de Bruno Reis, né, que trabalhou lá também no Esporte Interativo. E você era, assim, a setorista dos três, praticamente, né? Do Esporte Alto de Santa lá, né? Como era no mesmo dia ter que cobrir os três times?
Nossa, foi um aprendizado imenso, assim, né? Porque você aprende no dia a dia. Quando você imagina assim, nossa, eu vou cobrir os 3 clubes no mesmo dia, praticamente. Era assim, correria. E você acha que não vai conseguir, mas o dia a dia, né? A prática, você aprende. Com o dia a dia, você consegue desenrolar, sabe? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, sabe? Eu amo muito o que eu faço. Então, assim, para mim não tinha dificuldade. Eu não colocava dificuldade em nada. Para mim, eu olhava aquilo como uma diversão. Eu me divertia fazendo, né? Então, assim, eu olhava aquele desafio, mas eu não me intimidava, não. Eu corria atrás, ia em busca, e, e era assim. E no esporte interativo, a gente fazia muitos ao vivo. Era praticamente todo dia tinha ao vivo. Sim, Praticamente todo dia, assim, a gente tava com ao vivo em alguma TV. Era 3, 4 ao vivos por dia, assim, né? sim. Então era muito massa, foi uma experiência incrível, né? Trabalhar diretamente assim. Eu conheci muitas pessoas, né? Conheci muita gente, foi muito bom. Foi uma experiência realmente muito incrível. Sinto falta às vezes, porque era um lugar que eu gostava muito de trabalhar, né? Uma TV assim, Sim. nacional. Né? A gente não tem aqui, né? Uma TV assim como o Esporte Interativo, mas foi muito bom, foi uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de passar uma semana lá e conheci aquelas feras, né? Alexandre Gimenez, Nossa, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um cara incrível. Getúlio Vargas, GV. eu virei fã dele. Grande Gente GV. boa, né? Demais. Luizinho também, que era o apresentador do programa. Pô, a galera sensacional lá. Foi uma experiência muito massa passar por lá. Aí eu lembrei agora que você falou que fazia muitos ao vivos. Teve um dia que você. Eu vi uma live sua que você contou que teve uma invasão no meio de um ao vivo seu. No seu cabelo apareceu algum bicho, uma coisa. Como é que foi aí? Rapaz, tem esse vídeo no meu Instagram. Acho que as pessoas que descerem lá, elas vão ver. Eu tava fazendo uma ao vivo no esporte. Ali em cima, o esporte tem a sala de imprensa, né? Que Sim, sim. fica bem no meio, assim. É como se fosse um trailer, né? Não, como se chama? Container, né? Um container, Sim, pronto. É um container que fica. sim, Aí sim. você sobe, né? Você consegue Uhum, subir e lá de cima você olha bem mais fácil para tudo, né? Aí sim. eu tava lá em cima, fazendo uma ao vivo, tinha acabado de entrar ao vivo e tava falando sobre Diego Souza, eu acho, na Hum. época. Ou era André, uma negociação de André que vinha ou não pro esporte, era algo assim. E eu lá, toda empolgada, falando não sei o que. Aí daqui a pouco passa um besouro desse tamanho, assim. Aí ele passa e entra no meu cabelo. Eita. Aí eu pego, me espanto, assim, eu vou com o bicho. Aí saio correndo, né? Aí daqui a pouco eu volto, toda tímida, né? Desculpa, gente, foi um bicho que entrou no meu cabelo aqui. Aí pronto, aí acabou. Aí as pessoas já pegaram. E aí saíram, Ah, já saiu em todo canto, viralizou. Aí o pessoal começou a tirar onda comigo. O Esporte Interativo publicou na época, no Instagram. E aí pronto, aí todo mundo ficou conhecido. Eu fiquei conhecida como a menina que o bicho entrou no cabelo no ao vivo. Aí foi muito engraçado. Até hoje eu lembro disso. eu fui lá pro CT já, que algumas gravações do podcast do esporte lá. Realmente lá é quase um mini zoológico, né? De aparecer tanto É, bicho por lá. tem muitas árvores, né? É, Distante, assim. Aí sempre tem um bicho ou outro lá. é. Tem uma história também, eu não sei se foi na época do esporte interativo, mas eu acho que foi. De uma carona com o professor Vanderlei Rapaz, Luxemburgo, né? já pensou? Foi na época do esporte interativo também. Quando eu Sim, trabalhava no esporte interativo, a gente pegava Uber, né? Pra andar, sim. pra se movimentar, porque não tinha carro da empresa. E nesse dia, era tarde já da noite, o treino já tinha acabado. Aí tava eu e meu cinegrafista esperando o Uber. Só que a gente sempre pedia e não, o Uber nunca vinha. Porque ele é muito distante, né? Sim. O CT é bem pra dentro, assim, então todo Uber ficava com medo de ir pra lá. Aí nesse dia a gente já tava esperando há um tempão. Aí passou Luxemburgo no carro. Ele olhou pra gente e disse assim: vocês estão indo pra onde? Não, a gente tá esperando o Uber, professor. E assim, eu nunca tinha falado com ele, né? Foi a primeira vez, não, eu tô esperando o Uber, professor. Aí ele falou assim: vocês vão pra onde? Ó, eu vou sentido esporte. E tipo, minha casa, a gente vinha pra minha casa. É do lado da ilha. É muito pertinho da ilha. E era o lugar que a gente vinha, né? Ele disse: vocês querem uma carona? Aí eu calada, assim, né? Tipo, com medo. Aí Alex
vamos, o meu cinegrafista, né? Ele, vamos. Aí a gente entrou no carro, eu e ele, Alex. E eu assim, né? Porque Luxemburgo é uma figura do futebol, Sim, assim. pô, é o técnico mais vezes campeão brasileiro, só isso. Mais vezes, assim, Só ele, isso, a só figura isso. é muito importante, né, pro futebol. E assim, eu sou fã dele há muitos anos já, desde que eu comecei a gostar de futebol, que quem não é fã do Luxemburgo, Sim, né? eu sou fãzaço também. Todo mundo. Aí eu entrei no carro, já fiquei lá quietinha, assim, né? E olhava assim, aí ele tava com outra pessoa dentro do carro, não lembro agora quem era. Tava com alguém do esporte dentro do carro também. Tava eu, ele e Alex. Aí eu entrei dentro do carro, ele começou a perguntar: opa, tudo bom? Você é repórter? Eu falei: não, sou. Sou Renata, jornalista esportivo, trabalho do esporte interativo. Eu comecei a conversar, né? E ele, olha, e como é aqui em Recife? Eu cheguei aqui agora e começou a perguntar. E a Alex falou da vida dele também. Ele era cinegrafista. Aí eu disse: ô, professor, posso fazer alguma pergunta do treino do esporte? Ele disse: não. Não pode. Ele, não pode. Aí eu, tá bom. Aí a gente Acabou o lá. expediente hoje. Foi, disse, não pode. E eu, jornalista, eu ia querer saber de Sim. tudo, né? Eu não perco a oportunidade, não. Aí a gente começou a conversar, aí ele falava, eu perguntei algumas coisas para ele da carreira dele, assim, qual foi o momento mais difícil, assim, que ele já passou e tal. Foi bem legal o papo, sabe, Nivaldo? Foi massa, assim. Aí a gente parou no posto, que ele ia abastecer. Aí ele abaixou o vidro, assim, né? Aí o bombeiro, né, foi falar com ele. Aí quando ele abaixou o vidro, o cara ficou assim, parado, olhando pra ele. E sem acreditar que era o Luxemburgo que tava ali, né? E ele parado, assim. Aí o cara falou, aí ele fez, bota R$ 50 aí, por favor. Né? Não fala assim, né? Aquela voz dele, né? Pô, Aí ele fechou. pegou, aí o cara foi botar lá pra ele, né, a gasolina, e ficou besta, assim, sem acreditar. Se é você o Luxemburgo, ele fez, sou, poxa. Ele fala assim, né? Sou, aí a gente ficou tudo assim, rindo dentro do carro, né? Aí ele pediu um autógrafo pro Luxemburgo lá na hora, ele deu, foi super simpático. E foi massa, ele foi super simpático com a gente, deixou a gente lá, ele até me deixou perto, bem próximo, assim, da minha casa. E foi massa, assim, ele super simpático, sabe? Agora, assim, na frente das câmeras, ele criava Sim. meio que um Sim, personagem. sim, sim. Era aquele cara que achava que você ia fazer uma pergunta para criticar ele, né? Sei lá, eu achava que você queria de toda forma criticar ele. Enfim, ele criava Sim. aquele personagem. Mas quando as câmeras desligavam, ele era gente boa, vinha conversar com a gente, tava no treino todo mundo, ele vinha conversar com a gente. Nossa, até hoje eu guardo essa experiência de uma carona com o Luxemburgo. Que experiência. Sua mãe tá dizendo aqui, né, Cristiane Tabosa, que ele foi maravilhoso nesse dia. Rubem Foi super Cavalcante tá simpático. falando, né? Pegou uma carona com o Pô Fechou. Esporte Jampa tá lembrando aqui, meu amigo Sérgio Romero, que além disso, ele treinou a seleção brasileira e o Real Madrid. Só isso, né? Verdade, só, né? Só isso. Não, quem não é Wallace fã de Lira, Luxemburgo, né? eu Quem, sou total fãzaço com dele. certeza, E com eu certeza. acho, até hoje, que aquela saída dele foi esquisita, que tem alguma coisa de bastidores mal explicada ali. Até hoje eu acho. Que não foi culpa dele. Eu acho que tem Não também. é? Sempre É. tem, né? É. Sempre tem aquele bastidor que a gente não Uhum. sabe, né? E que às vezes, Nivaldo, é melhor a gente nem saber. A Sim, verdade é essa. é. Vitor Mendes está dizendo que história massa aqui. E Rubem Cavalcante, que é o técnico mais pesado do Brasil. Tem uma pergunta aqui de Wallace Lira, nosso amigo que ajuda lá no Consulado de Campinas também, e Massa. ajuda muito a marcar lives lá. Está perguntando qual é o jogo do Eu já esporte fiz em uma live que. com ele. Sim, lá no Esporte Campinas, Consulado, é verdade. Massa. Qual o jogo do esporte que você cobriu ficou marcado na sua memória aí? Rapaz, foram tantos jogos. Foram muitos jogos. Um jogo que ficou marcado na memória. Trabalhando. Sim, trabalhando. Deixa eu lembrar aqui. Escolhe uma vitória, viu? Não vai dizer a final da Copa do Nordeste que perdeu do Bahia em 2017, não. Não, mas esse jogo eu tava lá. Eu Não, tava assim, lá na jogo Copa do Nordeste. marcante, pô, a final, o estádio lotado, tá, mas o Sport perdeu, aí é lasca, né? Eu tava lá nesse jogo aí. Foi bem importante pra mim, porque na época Sim. eu saí daqui pra cobrir uma final, né, de Copa do Nordeste. Foi bem massa. Deixa eu ver.
Vitor tá perguntando se você cobriu o Sport Santa da semifinal, que foi 2-0 no Arruda. No Arruda, quando? Na semifinal, 2017, logo antes desse do Bahia. 2017. 2017, que o Sport fez 2-0, que André fez o segundo gol, aí Richelli tinha sido expulso, aí quando terminou ele Lembro. voltou para comemorar. Esse aí foi Lembro. marcante, viu? Eu tava lá. E foi esse jogo que teve spray de pimenta na torcida, que teve confusão. Eu acho que foi, viu? Eu acho que foi. Enfim, esse jogo eu tava, na verdade, fazendo o jogo. Eu tava como pista no jogo, né? Como repórter no jogo. E eu, assim, tomei spray de pimenta na cara também. Ó, o Vitor tá falando que foi. Nesse dia, eu entrevistei o Richelli também. Foi por causa do Richelli, verdade. Um jogo marcante do esporte também foi uma partida que eu entrevistei o Richelli lá em Campina Grande, eu acho. Que o Richelli estava muito estressado. Foi. O esporte perdeu lá. Eu segurei ele assim, aí ele deu uma entrevista bem forte. Foi um jogo marcante também. Tem vários. É porque eu fico lembrando de vários, sabe? Mas nesse dia desse jogo aí, realmente, eu tomei spray de pimenta. Foi contra o Campinense, verdade. Sim. 3-1, o Sport perdeu lá de 3-1, foi. Tomei spray de pimenta. Eu não conseguia falar porque eu tossia. O vento trouxe, né, o spray de pimenta para dentro do jogo, para dentro do campo, assim. E eu não conseguia falar porque eu não conseguia. Eu respirava, doía. Quando você respira, dói, né? O spray de pimenta. E eu tossia, comecei a tossir. O repórter me chamava, o amarrador me chamava, eu não conseguia falar, porque eu ficava assim, conseguia, eu ia entrar tossindo, não ia, né? Mas foi um jogo, assim, que realmente foi marcante, foi bem intenso, na verdade. Nosso amigo Pedro Maranhão entrou aí. Tá na agulha já, viu, Pedro Maranhão, para fazer uma com ele, uma live com ele. Um abraço, Pedro. Vitor tá dizendo que Richelli adorava uma confusão, pior que era mesmo. Richelli tinha um quê de marqueteiro também, Será que ele mudou? Não sei. Richelli tem um quê de marqueteiro, né? Sempre gosta de Luciana Tabosa, sua tia, tá reforçando o coro aqui, viu? Dizendo que te ama e dizendo que só falta você ser torcedora do esporte. Esse pessoal da tua família tá te entregando, viu? Mas a família, praticamente a boa parte da minha família, ela torce pro esporte. Sim. A maioria torce pro esporte, sim. Isso eu não posso mentir, não. As pessoas estão aí, estão vendo. O Pedro, um abraço, Pedro. Abraço, Pedro. Tá chegando o dia dele também. Então, aí do esporte interativo, você disse que foi para a TV Jornal. Fala um pouco sobre como foi lá. E alguma experiência dessas assim, né? De uma carona, de um bicho na cabela, alguma experiência dessa. Deixa eu ver. No início da carreira, eu acho, quando eu comecei na Rádio Jornal, minha missão era cobrir o extracampo, né? Eu fazia a área externa do jogo. Quando eu ia para o estádio, eu dava informações para os torcedores do que estava acontecendo na área externa. Era como se fosse como é que tá o metrô, como é que tá a chegada ao estádio, o que é que tá acontecendo, tem policiamento, não tem. E num desses jogos aí, né, a minha função era basicamente dizer pro torcedor que estava vindo pro estádio onde tinha confusão e para ele não ir, né? Sim. Era como se dissesse assim, eu tô aqui para informar o que está acontecendo. Eu ia no metrô, chegava lá, via se tinha policiamento, se realmente estava organizado para os torcedores irem, né? Se tinha alguém fazendo baderna. E uma vez eu fui na estação Macaxeira, e quando eu cheguei lá, aí tava cheio de gente, assim, mal encarado mesmo. Os caras bem mal encarados. E eu nunca tive medo, assim, por incrível que pareça, eu sempre fui aquela pessoa que eu amo o que eu faço, né? Então, eu nunca tive medo, sempre fui em frente. Aí, quando eu cheguei lá, tinha esses caras mal encarados assim. Aí ele disse assim, olhou pra minha cara e falou assim, olha, sai daqui agora ou eu vou virar o carro da Rádio Jornal. Tá. Aí, meu irmão, olhei pra cara dele assim e disse, tá bom. Aí voltei e fui embora. Mas morri de medo, assim, fiquei bem assustada. E depois eu fiquei me dizendo, vambora, corre daqui, vai embora, porque tá perigoso. Aí avisei na rádio que tinha acontecido e tal. E outra vez, dessa vez também que aconteceu, eu tava na ilha e na ilha tem a arquibancada, né? Sim. Fica em cima e a torcida chega por um lado, né? Visitante, na área ali de visitante.
a torcida chega por esse lado de cá, né? Olhando da ilha, chega pelo lado direito, né? Se você estiver dentro da ilha, chegando, a torcida chega pelo lado direito. E aí era dia de clássico, Sport e Santa. E a torcida da Inferno, a torcida organizada do Santa, estava chegando, assim, por esse lado. E, assim, vinha correndo, enfim. Já tinha informação de arrastão na beira-rio. E eu informando na rádio o que estava acontecendo, né? E daí a torcida do Sport em cima, assim, começou a soltar bomba embaixo. Putz. E eu embaixo. Eu tava, tipo, esperando para informar se a torcida, quando a torcida chegasse, né, para as pessoas, e informando que não fossem para aquele local ali, porque realmente tava uma baderna. E eu fiquei no meio, imagina a cena, eu no meio, a torcida do Sport jogando bomba aqui, e a torcida do Santa vindo. E nisso era bala de borracha, spray de pimenta, e eu no meio lá, parada, sem saber o que fazer. Aí eu até liguei pra rádio e informei o que estava acontecendo. Na mesma hora, minha mãe me mandou uma mensagem. Falou, Renata, saia daí. O que está acontecendo? Você tá no meio da confusão, né? Aí eu sei que um policial me viu. Aí ele veio com aqueles escudos, sabe? Sim. Me colocou embaixo do escudo. Eita. Porque eu tava morrendo de medo. E me levou, assim, foi pro lado quando estava a torcida que tava jogando bomba, assim. A polícia já tava tentando fazer com que eles parassem de jogar bomba. Aí ele me levou, assim, e pronto. Aí foi um dia, acho que foi o dia que eu tive mais medo na minha vida no jornalismo, né? No fogo cruzado de Sport e Santa. No fogo cruzado de Sport e Santa, assim. E graças a Deus o policial me viu ali, porque eu fiquei muito assustada. Mas passou. Foi um momento de tensão aí, mas passou. E daí, depois que eu saí do Esporte Interativo, eu fui pro Replay, né? Passei um tempo lá no Replay. Mas, infelizmente, o programa acabou. Foi uma experiência massa também. Fazia reportagem de tudo. Mas aí, infelizmente, acabou final do ano retrasado, eu acho. Aí não teve mais. Aí a gente não tem mais um programa esportivo na TV Jornal, né? A gente só tem praticamente a Globo hoje, né? Tem um programa ainda esportivo na Tribuna, né? Mas pouquíssimos. Hoje a gente tem pouquíssimos programas realmente de esportes na TV, aqui em Pernambuco. E hoje você tá na Hits Minha FM. mãe tá lembrando. Minha mãe tá lembrando que teve tiro no CT. Eita, conta essa aí. Lembra que teve o tiro lá no CT do Náutico, que a gente ia sendo assaltado? Sim, sim. Lembra? Saiu, essa notícia repercutiu muito também. Mãe tá lembrando aí. Caramba. A gente tava no CT do Náutico, tava todo mundo lá no CT, né? Eu, Alex, meu cinegrafista, e tinha algumas pessoas. Tinha um repórter lá, paparazzi, tava lá também. E tinha outras pessoas lá. Aí a gente sempre pedia táxi ou Uber, né? Como eu falei. E aí a gente pediu, era 6 horas, eu acho, da noite. Já era tarde, assim, né? A gente pediu Uber. Aí a gente pediu, na verdade, um táxi nesse dia. Aí a gente pediu táxi, aí a gente entrou no táxi. E ficou lá, né? Entrou, botou as coisas, tudo bem. Aí, na hora que a gente tava saindo, o CT ele é muito escuro. E tem uma curva, assim, e tem vários... O matagal, ele cobre, assim, e fica bem escuro e esquisito. Quando a gente tava passando por esse matagal, assim, né? Aí, o táxi tava devagar. Aí, o táxi sentiu que bateram no retrovisor dele. Bateram com alguma coisa. E era arma. Aí, quando eu olhei pra trás, aí eu fiz, que estranho. Aí fiz assim, né? E olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, tinha um cara todo encapuzado, de óculos, e tipo assim, todo coberto, e com uma arma na mão. Eu disse, é assalto, corre. Aí o taxista pegou, notou que era assalto também, e correu, meteu o pé. Aí eles deram um tiro no carro. Aí eu me abaixei, todo mundo se abaixou. Eles deram um tiro no sentido do carro, a gente escutou os tiros, mas graças a Deus não pegou em ninguém. O carro não pegou no carro, deu tudo certo, graças a Deus. Foi um risco, né? Foi um perigo que a gente correu nesse dia, mas graças a Deus, Deus abençoou e deu tudo certo. Mas acho que foi, não. Que susto, viu? Não foi o pior, não. Acho que esse foi o pior dia. Foi um susto. O pior susto que eu já tomei trabalhando. Foi esse dia. E dentro do CT, né? Veja, que situação complicada. Teoricamente, estaria segura lá, né? Teoricamente, mas não tem como garantir, né? Teve, né?
Luzi Tabosa está dizendo: Minha avó. Oi, linda, te amo. Eu ia A dizer, família toda Tabosa eu já sei que é parente aqui, já tá chegando todo mundo. Tá a família toda aqui. É. Sim, aí hoje você tá na Hits É. com uma dupla que é uma dupla muito fera. Júnior Não, Medrado, que é irmão de Léo. Léo, assim, desde que eu era pequeno, é uma referência para mim, jornalismo esportivo. E Ricardo Rocha Filho, que é filho do tetracampeão mundial, somente, né? Ricardo Rocha, é verdade. Como é trabalhar do lado dessas feras e como está Nossa, sendo, é né, a experiência lá. É massa. E assim, a gente tem um entrosamento que é incrível. Assim, o futebol tem, a equipe precisa de entrosamento, né? Sim. E é impressionante como a gente adquiriu isso, né? Como a gente conseguiu construir essa relação, essa amizade, né? De profissionalismo. Enfim, eu até convido para vocês a escutarem, né, o programa todos os dias, de 7 às 8 da manhã, na Rádio Hits. É muito massa. Ricardinho, ele foi jogador de futebol, né? Então ele tem essa Sim, experiência. eu dei uma olhada, realmente, o currículo lá, ele jogou e tal. Ele jogou fora do país, enfim, Sim. jogou até Champions League, jogou com o Neymar também, contra o Legal. Neymar, né? Mas, assim, é bem massa. Ele sabe muito, né? O Júnior, tem essa experiência também de ter trabalhado muito com o Léo. E, olha, tem a Maria Dias, escuta. Beijo, Maria. Linda. Ju tá por aqui também. Beijo. E, assim, é massa. A experiência é incrível. Aí, assim, a gente faz de um jeito bem leve, sabe? Assim, Sim. futebol é leve. Sim, Futebol é sim. entretenimento. E, assim, é isso que a gente quer levar para as pessoas. A gente quer levar isso, essa alegria. A gente quer levar simplicidade. A gente quer levar a nossa alma, o nosso espírito para as pessoas, né? E a gente sempre faz com muito amor, com muito carinho. A gente se diverte muito, inclusive, né? Júnior gosta de uma treta, gosta de arrumar confusão. É uma resenha. Ele até estava fazendo umas lives um tempo aí que eu acompanhei também. Foi, ele estava fazendo umas lives também. Aí Júnior gosta de arrumar confusão, ele sempre bota Ricardinho contra mim, assim, a gente sempre aí quer fazer confusão com a gente. Eu digo opinião, ele diz: Ei, Ricardinho, vai concordar com Renata? E fica aquela confusão, sabe? Aí é bem legal, bem legal. Eu gosto muito, tem sido massa. Vitor Mendes até comentou, né? Ó, hoje, pro torcedor do esporte, não tem como ter sido leve. Não, hoje realmente depois de ontem, pegou. não dá pra... Não, mas E a gente recebe muitas mensagens, sabe, Nivaldo, de Sim. torcedores. E assim, os torcedores estavam irritados, assim, sabe? Com a situação. Eles, né, eles falam pra gente, eles são o nosso termômetro também, né? A gente escuta muito o torcedor. Sim. Porque ele sente ali, né? E a gente tem que colocar ele no ar, a gente sempre dá a voz ao torcedor também, porque é ele que tá ali, é ele que torce pro time e a gente tá sempre acompanhando eles também. É isso mesmo. E agora eu vou até fazer uma confissão e pedir desculpa para você. É difícil eu estar acordado de 7, mas quando eu tô, eu escuto. E eu vejo isso que você falou. Realmente é um programa leve, vocês três são muito entrosados, por isso que fica bom, né? O programa realmente sensacional. Olha, a Ju tá mandando um beijo para Fofinho. Beijo, Fofinho. Lindo. É Lucas. Um beijo, lindo. E aproveitando que você tem uma experiência boa na TV, boa no rádio, qual a principal diferença para você entre trabalhar no rádio e trabalhar na TV? O rádio, ele é mais imediatista, né? Tem aquela coisa a notícia acontece agora, você já entra ao vivo e já dá a notícia, né? Você tem como debater melhor aquela notícia, né? Você consegue discutir mais ela, comentar mais a notícia, né? A notícia, ela é mais, digamos, como é que eu posso dizer? Ela é mais detalhada, assim, você consegue realmente discutir um assunto, né? Na TV, não, você precisa ser objetivo, você precisa ser claro, você não pode discutir um assunto não pode colocar tanto, você não pode discutir aquele assunto por muito tempo, né? Como no rádio permite mais. E a diferença é essa, acho que de informação, de busca de notícia não tem diferença, acho que a notícia é uma para todos os veículos, sabe? Se a notícia é importante, ela vai ser importante em qualquer meio de comunicação, em qualquer veículo, mas é simplesmente a forma, né? A forma como uma vai ser passada de um lado, né? Mais detalhada, e a outra você precisa ser mais claro, mais objetivo para aquilo ali.
Marco Antônio, que foi campeão pernambucano pelo Sport em 2006, em cima do Santa, tá falando que o jogo ontem foi tenso, né? Mandando um abraço. Verdade. Né? Foi Mas bem é isso tenso. mesmo, é isso mesmo. Futebol faz parte. Infelizmente, nos últimos anos, o Sport teve algumas derrotas para o Santa, inexplicável, mas fazer o quê, né? Vida que segue. É o futebol, né? A É, rivalidade. E a gente sempre costuma dizer que clássico é clássico, né? A gente não sabe o que vai sim, acontecer, né? Mas sempre tem um momento onde um clube está melhor do que o outro, o momento do clube é melhor do que o outro, né? O esporte não vive um bom momento, o isso, esporte passa uma crise financeira, né? Passa por uma crise técnica, tática, enfim. O esporte está exato. tentando se estruturar, é o momento que o clube vive, né? O Santa conseguiu, né? Um time da liga, um time, né? Conseguiu. Tem o Pipico, que é um cara que é totalmente diferenciado. A gente sabe que quando o Pipico tá na área, ele não perde, né? Então, assim, é momento. O clube tem o seu momento, o outro tem o seu momento. Uma hora, daí a pouco, a gente vai ver o Sport vencer o Santa e assim Sim, vai. Futebol é engraçado. isso, né? Esses atacantes do Santa com nome engraçado, né? Pipico, É, Pitbull, Caça-Rato, sempre fazem gol no Sport. É um negócio é engraçado. Ó, Sandro Blum tá aqui também. Sandro Blum foi zagueiro do Sport de 99 a 2001, dizendo que o Sport não estaria na situação. Infelizmente, Sandro. Infelizmente acontece, né? Mas vamos falar de outro assunto aqui que eu não posso deixar de falar com você, que é sobre a presença feminina no jornalismo esportivo, que é cada vez mais marcante. Porque de vez em quando, eu lembro que eu tenho cara de novinho, mas eu sou velho, vou fazer 30. Eu lembro quando eu era mais não novo, parece, não parece. obrigado. Quando eu era mais novo, eram poucas mulheres no jornalismo esportivo e quase sempre as pessoas diziam: ah, tá aí só para dizer que tem uma mulher. E hoje a gente vê que não existe nada disso, que tem muitas mulheres que entendem muito de futebol. Tem você, pô, tem Renata Fã há anos lá na Band, que faz muito sucesso também. E como você vê esse crescimento da presença feminina, e não só por ser mulher, por ter conteúdo, vocês mostrarem que vocês são capazes e fazem melhor que muito homem. Isso é independente, né, de sexo. Como você vê esse crescimento, né, da presença feminina nos esportes? É verdade. E assim, eu acho que a gente está vendo mais também, porque tem dado, as pessoas têm dado mais oportunidades para as mulheres. E quando a gente vê uma mulher lá, a gente se inspira nela, né? A gente quer ser igual, a gente quer fazer igual. Eu comecei vendo a Renata Fã na Band. Eu queria ser Sim. igual a ela, assim, eu me via muito nela. Eu falei, nossa, eu quero fazer igual 2008, essa mulher. 2008, né? Não foi Em 2008? 2008, 2008. 2008, né? Eu comecei a acompanhar, né, a Renata Fã e me inspirei bastante nela, né, para querer ser repórter. Então, assim, quanto mais mulheres, mais outras mulheres vão se inspirar, né? Mais a gente vai Sim. ver outras mulheres se inspirando. As pessoas precisam ter alguém para se inspirar. Vitor Quando Mendes está você lembrando de tem Sabrina Rocha também, que é muito boa Sabrina, também. maravilhosa, maravilhosa. Quando você se inspira em alguém, né? Você quer ser como aquela pessoa, né? Você quer trabalhar, você gosta daquela pessoa. E acho que assim, tem dado mais as mulheres têm recebido mais oportunidades, né? E isso é muito bom. Acho que a gente tem tido esse crescimento. E assim, mais mulheres têm se interessado por futebol. Eu tenho muitas amigas que gostam e debatem muito futebol. Então, assim, é o interesse da gente também, é o interesse da mulher Sim. querer estar lá, querer fazer, querer falar sobre aquele assunto. E é natural, acho que as coisas vão ser naturais. Eu torço para isso, né? Para que a gente tenha mais mulheres falando sobre futebol, que não seja apenas um momento que a gente queira dar oportunidade e depois tire. Não, que realmente as mulheres permaneçam aí por muitos anos e que elas tenham mais oportunidades, ainda mais. Acho que ainda falta, né? Esse espaço, acho que ainda faltam mulheres, ainda mais mulheres comentando, né? Na Sim. arbitragem, enfim, acho que na reportagem, enfim, acho que a gente ainda precisa ter esse espaço ainda dado para as mulheres. Rodrigo Grau também está aqui, artilheiro do Pernambucano 2001 pelo esporte. Um abraço, Rodrigo. Massa! Ó, Cristiane Barbosa lembrou de Fernanda Gentili também, que está atingindo realidades agora, né? Ela E começou nos até esportes, tá mas em está. outro setor, né? É verdade. Isso. Sim, e tem outra pergunta que eu quero te fazer. Eu vou até deixar essa pergunta fixa para quando trouxer qualquer jornalista aqui, que é o que você acha? Eu já vi que você não assume, eu sei que Pedro Maranhão também não. Mas o que você acha de o jornalista assumir o time que torce? Que assim, é natural que a pessoa, em algum momento da vida, tenha torcido. Porque se trabalha com esporte, gosta de futebol normalmente, né?
Então é difícil não ter torcido, né? E o que você acha da pessoa assumir ou não? Como você vê essa relação aí? O jornalista esportivo, ele começou, né, a gostar de futebol através de um time, né? Isso é natural. Você começa a gostar de alguma coisa Sim, através de um time, né? E assim, eu não falo meu time sim, porque as pessoas, né, alguns torcedores, eles veem o futebol com muita paixão, né? Então acham que eu vou comentar determinada coisa porque eu torço para tal time. Ah, sim, ela tá falando isso porque torce para time X. Ela tá falando isso por isso, assim, eles associam, né, a paixão ao profissional. E eu não acho legal isso. Então, para não fazerem esse tipo de associação, eu prefiro não falar o meu time. Ou talvez algum dia, quando as pessoas evoluírem, né? Se eu notar que houve uma evolução, enfim, geral, né? Que não tem problema em falar, enfim, eu acho que eu vou falar. Mas assim, Valdo, para ser bem sincera, eu tenho um time, né? Eu comecei através de um sim, time. Mas quando a gente trabalha com futebol, quando a gente comenta, quando a gente analisa muito o futebol, a gente passa a ver o jogo de outra forma. A gente já não vê daquela forma sim, como sim. torcedor, sabe? A gente analisa Perfeito. mais, sabe? A gente começa a ver os pontos positivos, os pontos, né, negativos, a gente faz essa análise, né? A gente confronta os dados, enfim. Já não é aquele olhar de, eu tô torcendo só por um lado. Não, você começa a olhar os dois lados. Sempre vai ter, né? Que você sempre vai ter que olhar os dois lados ali. Então hoje eu sou assim. Qualquer time que eu for ver, qualquer jogo que eu for ver, até o do meu time mesmo, eu sempre analiso, eu sempre vejo os dois lados, ponto positivo e negativo, eu tô sempre analisando. Acho que quando você começa a trabalhar, que você já tem um tempo de trabalho assim, eu acho que acontece isso, aconteceu comigo. Essa é a minha experiência. É. Vitor perguntando se eu assumo o time. Infelizmente ou felizmente, não tenho mais como Não tem como, esconder. né? É, mas eu Você espero pretende que. trabalhar na área esportiva também. Sim, sim. Eu espero que um dia a gente não tenha isso, porque, por exemplo, eu conheço jornalistas muito bons que assumem os times. Eu não vou nem dizer aqui quais são, porque vai que eles não gostam, mas assim, tem dois caras que são referências para mim, os dois torcem para o esporte, não ficam divulgando, mas eles não têm muito medo de dizer também, sabe? Então, Eu acho que eu é espero um que pouco aconteça parecido comigo. é um pouco da experiência também, sabe? Essas pessoas que você falou, elas já têm um tempo muito grande de Sim, experiência, assim, já são referência, e não ligam muito para o que as pessoas vão achar. Ai, não ligam muito. Ele torce para o esporte, está falando isso. Não ligam para isso. Eu ainda ligo, né? Eu ainda quero que as pessoas olhem para mim, olha, tá falando isso, não é porque ela torce para tal time. Infelizmente ainda uhum, vai acontecer, né? Se eu fizer um comentário hoje e disser o meu time, muitas pessoas vão comentar sim, isso, né? Vão dizer que eu. Talvez essas pessoas, né, que você falou, elas não se preocupem com isso. Não faz para elas, entendeu? Então é uma questão de amadurecimento. Talvez um dia, né, eu sim. fale o meu time. Disseram até o nome aí de um, eu não vou dizer, né? Eu só vou dar uma dica. Um trabalha na TV e outro trabalha no podcast. Vocês Ah, a gente sabe, descubram aí, quem descubram aí. acompanha futebol Os sabe. dois, os dois são do esporte, mas não vou dizer Eles quem já são. falaram. Pois é. E mais uma coisa que eu tenho que perguntar, porque eu estou começando, estou fazendo jornalismo, que dica você dá para quem está começando e quer seguir na área esportiva? Rapaz, quando eu comecei, eu vou falar como de coração, assim, o foi que eu passei, né? Como eu sou uma pessoa que, eu já falei 10 vezes isso aqui, mas vou falar de novo. Eu Ah, amo muito o que eu faço, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, por esportes, por essa área. Eu não vi dificuldade. Para mim, as coisas não eram nada de dificuldade. Eu sempre corri muito atrás do que eu queria, né? Eu sempre lutei muito. Se eu estava com alguma dúvida, eu perguntava. Eu sabia onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, onde eu queria estar, né? Infelizmente, hoje, a gente aqui, o nosso mercado de trabalho está muito difícil. Não vou falar que está sim, fácil porque não está. Realmente está complicado. As TVs, muitas TVs aqui, né, não tem estrutura, não tem um bom salário, né? Você não recebe um bom salário para fazer um trabalho que você vai ter que abdicar muito da sua vida.
dos finais de semana, enfim, você vai ter que habilitar muito a sua vida. E muitas TVs não têm essa estrutura. A gente está vendo hoje muitas demissões, né, nos jornais, nas rádios também. Então, assim, o mercado de jornalismo esportivo não é fácil. Mas se você tem um sonho, se você quer buscar, corra atrás. E se você encontrar alguma pedra no caminho, se você encontrar alguém que coloque você para baixo ou tente desanimar, crie a oportunidade. Hoje a gente tem aí rede social, né? A gente tem aí internet, a gente tem podcast, a gente tem live, a gente tem tudo. Então, assim, invista nisso para que as pessoas possam acompanhar seu trabalho de alguma forma. Graças a Deus, a gente tem hoje rede social, né? Hoje isso aqui é a minha TV. Hoje eu não estou mais na TV, mas a live hoje é a minha TV. Então, eu estou tentando também criar uma forma de fazer isso aqui o meu negócio, né? De criar algo diferente para que isso aqui seja a minha vida. Eu não saia do que eu mais amo, do que eu mais gosto de fazer. Então, às vezes eu fico quietinha, às vezes eu fico, não apareço tanto, porque eu estou pensando numa forma, eu estou estudando alguma forma de chegar aqui e de construir, né, algo que seja bom para as pessoas, né, que seja uma coisa positiva para as pessoas, né? Não é chegar e fazer por fazer, é chegar e fazer bem feito. E é isso que eu falo para as pessoas. Não é você fazer por jornalismo por fazer. É se você gosta disso, se você é a sua paixão, se você ama isso, faça e crie a oportunidade. É se reinventar, como a Manhã falou aí. É você se reinventar dentro de um universo tão difícil. Nilcinho tá aí dizendo que você é fera. Nilcinho! Aí. Gente boa demais, rapaz. Nilcinho é um querido e inteligentíssimo, né? Às vezes eu fico conversando com ele, eu fico impressionado o quanto ele é inteligente, desenrolado. Meu amigo Tiago Carvalho também entrou aí. Valeu, Tiago, um abraço. Então, eu queria te agradecer, Renata. Eu consegui perguntar aqui o que eu achei mais importante para fazer dentro da 1 hora, né? Para não ficar cansativo para o pessoal. Foi massa, queria te agradecer e deixar você fazer essas considerações finais aí. Gente, um grande beijo para todo mundo, né, que comentou, que estava aqui, que mandou mensagem. O Felipe Nicés também, sempre me acompanha também meu trabalho. Muito obrigada, Felipe, você é um querido. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente, que tirou um tempinho para mandar mensagem. Minha mãe também está por aqui, todo mundo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre minha história, sobre minha vida, me acompanhem, né? Eu estou sempre aí, vou trazer ainda mais conteúdo, estou preparando muita coisa legal, espero que vocês gostem daqui para frente. E muito obrigada, Nivaldo, pela oportunidade. Sucesso para você na sua vida, né? Não desista do seu sonho, corra atrás. Crie a oportunidade, né? Mostre seu trabalho de alguma forma. Acho massa essas lives, que você faça mais, que você traga mais conteúdo para as pessoas. Sucesso! Tamo junto, que precisar, tô por aqui. E um beijo para todo mundo que apareceu aqui na live. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer por você ter aceitado. E um abraço pro Rei da Ilha, que apareceu aí no finzinho, grande personagem da Ilha do Retiro. Massa. Lá. Então, obrigado mesmo, Renata. E sucesso para você aí também. Um beijo, gente.